Bom dia a todos, a paz do Senhor a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um dia muito especial, porque nós estamos aqui não só para prestar um culto ao Senhor, mas também para lembrar quem Ele é, para lembrar o sacrifício que Ele fez por nós, para lembrar que nós somos servos dEle. O servo, ele é obediente, o servo é submisso, o servo ouve a voz do seu Senhor. E hoje nós estamos aqui, essa mesa significa que nós somos submissos a Ele. Nós reconhecemos que Ele morreu e ressuscitou por amor a nós. E o assunto de hoje é uma pergunta que sempre nós fazemos. Quem é Jesus para você quando você realmente precisa dele? Quem é Jesus para você? O que significa esse nome Jesus para você quando você está numa situação difícil? Quem é Jesus para você quando tudo vai bem na sua vida? Quando as coisas começam a singrar na sua vida? O que é que você faz nesses dois momentos? Quem é Jesus para você no dia da prosperidade? No dia em que você ganha uma causa, no dia em que você tem uma vitória financeira, uma vitória familiar, quem é Jesus para você? Como você age? Você abre a porta e manda ele entrar? E quem é Jesus para você quando as coisas estão difíceis? Quando parece que nada dá certo? No dia em que as coisas estão muito complicadas? Eu vou ler um texto lá em Marcos 4, 35 a 41, que demonstram que os discípulos de Jesus, eles andavam com Jesus, mas eles não sabiam quem era Jesus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos, Jesus e os discípulos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ou seja, o Senhor não está vendo que o meu barco está afundando? O Senhor não está vendo que vamos todos morrer? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Assim não tendes fé? Em outras versões dizem: por que temeis, homens de pouca fé? E sentiram um grande temor, os discípulos. E diziam uns aos outros: mas quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O versículo 36 diz que a multidão foi despedida e Jesus ficou com os mais próximos a ele. Eles estavam no mesmo barco, outros barcos o seguiam, mas só alguns estavam no mesmo barco com Jesus. E você? Você está no mesmo barco com Jesus ou você o está seguindo à distância de outro barco? No versículo 37 nós vemos que se levantou um grande temporal e o barco se enchia de água. Quantas vezes na sua vida você viu as dificuldades chegando, você viu o seu barco cheio de água, você viu começar a naufragar e você balançar as vestes de Jesus e perguntar: não te importa, eu estou perecendo. Jesus, porém, dormia na polpa. Os discípulos o acordaram e o versículo 38 diz que eles estavam com medo. Então perguntaram a Jesus se ele não se importava com o fato deles estarem perecendo e afundando. Apesar de estarem no barco, pescadores experientes como Pedro, os discípulos estavam com medo. O que isso nos ensina? Que a sua profissão, a sua sabedoria e a sua experiência diante de Deus, diante de Jesus e diante de certas experiências não vão servir muito. Em determinados momentos, nós só vamos poder clamar ao nosso Criador. Em determinados momentos, você vai ter que descobrir quem é Jesus para você quando você precisa dele. Por que eles tiveram medo? Porque eles ainda não tinham percebido
que Jesus não era um homem qualquer. E hoje eu estou aqui para dizer para você que o Deus a quem nós invocamos, o Deus a quem nós servimos, o Jesus Cristo que se fala nessa igreja, não é alguém qualquer, não é uma imagem de escultura, não é alguém que você vai lá e visita os ossos enterrados no lugar. O Deus a quem nós servimos é um Deus vivo, um Deus verdadeiro, e Ele é o único que venceu a morte. Você pode visitar os ossos de Allan Kardec, os ossos de Buda, você pode visitar os ossos de qualquer um. Os ossos dos seus parentes mortos estão lá, mas os de Jesus não estão. Não estão, porque Ele venceu a morte. Ele é o primogênito de todos nós. Ele queria dizer aos discípulos: vocês não estão seguindo um homem qualquer. Eles estavam seguindo alguém que é mais do que um homem. E Jesus queria mostrar isso a eles. Muitas vezes as pessoas dizem: mas pastor, eu não consigo, pastor, eu não dou conta, eu não vou aguentar, é muita tentação. Se você contar só com o seu físico, se você contar só com as circunstâncias desse mundo, você realmente não consegue. Mas você tem que aprender a contar com o sobrenatural. Jesus dormia na popa, o barco estava afundando, mas Jesus não é um homem. Jesus não é o filho do homem. Jesus é o filho de Deus. Você, quando anda com Jesus, você tem que contar sempre com o sobrenatural, porque Ele é Deus, Ele não é um deusinho, Ele é Deus, o Deus único e verdadeiro. Eles estavam seguindo alguém que é mais do que um homem, e Jesus queria mostrar isso para eles. Mas o interessante é que os discípulos seguiam a Jesus. Eles já tinham visto Jesus fazer muitos milagres. Eles estavam habituados aos milagres e aos feitos de Jesus. Eles já tinham visto Jesus, como nós vamos ver agora. Eles haviam presenciado a cura do endemoniado de Cafarnaum. O versículo 28 diz que foi um milagre tão maravilhoso que a fama de Jesus corria por toda a província da Galileia. Você já pensou o cara viver acorrentado, não conseguir vestir uma roupa, e Jesus vai lá, sai, e todos ficaram admirados. Como pode? Como? Eles estavam acostumados a ver os milagres dos outros. Eu e esse botõezinho só dentro da calça. Eles viram quando Jesus curou a sogra de Pedro. E nesse mesmo dia, o versículo 32 diz que lhe trouxeram todos os que se achavam enfermos e endemoniados. Todos. Não foi um, nem dois, nem 10, nem 30. Não é como as pessoas chegam aqui quarta-feira que trazem um ou outro com uma enfermidade ou uma dor. Não, a Bíblia diz que levaram todos. E eles viram Jesus curar a todos. O versículo 33 diz que toda a cidade se ajuntou à porta da casa. No versículo seguinte, os discípulos viram que Jesus curou a muitos enfermos e expulsou muitos demônios. Jesus pregava nas sinagogas e expulsava demônios. E os discípulos viam tudo. O versículo 40 diz que Jesus curou um leproso, e no 45 diz que Jesus já não podia entrar na cidade, porque de todas as partes iam ter com ele. O capítulo 2 narra os discípulos vendo tudo isso. Tudo isso, eles viram Jesus fazer tudo isso. O capítulo 2 narra a cura de um paralítico de Cafarnaum. No versículo 5, Jesus afirma que Ele pode perdoar pecados. Mais à frente, os discípulos viram as pessoas maravilhadas com Jesus, dizerem que Jesus fazia maravilhas nunca, jamais vistas. Isso tudo foi antes do episódio do barco. Os discípulos de Jesus viram tudo isso. Jesus falou-lhes sobre a sua morte. Jesus falou: olha, eu vou morrer, mas fiquem tranquilos porque eu vou ressuscitar. Jesus disse: olha, quando eu morrer e ressuscitar, vocês vão ter que jejuar. E disse que eu sou o Senhor do sábado. E disse que ele também curou o homem da mão mirrada dentro do templo. Quando ele pegou o homem que chegou lá com a mãozinha toda torta, escondido, porque ele não podia estar dentro do templo, Jesus: meu filho, vem cá, hoje é sábado, você quer ser curado? Quero. Estica a mão, seja curado. Tudo isso eles viram.
E no capítulo 3 nós vemos que Jesus passou a ser seguido por uma grande multidão que o ouvia e via as grandes coisas que Jesus fazia. Diz ainda que ele tinha curado a muitos de tal modo que as pessoas se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Você imagina uma pessoa que andava na rua e o povo se jogava em cima dele só para encostar nele, para ser curado ou para ser liberto de demônios. Tudo isso os discípulos viram antes daquele episódio do barco. Tudo isso eles andavam com Jesus e viam. E como se não bastasse, os discípulos viam que quando os espíritos imundos enxergavam a Jesus, eles se prostravam diante dele e clamavam dizendo: Tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E não foi diferente naquele dia. Os discípulos estavam dentro de um barco, no meio de uma tempestade. O versículo 39 diz que Jesus desperta e diz ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se acalmou e tudo se aquietou e se fez bonança. No versículo 41, nós lemos a pergunta dos discípulos: quem é este? Depois deles terem visto todas aquelas curas, todos aqueles milagres, depois de eles terem passado por tudo isso, nesse episódio do barco, eles perguntam: quem é este? Com essa pergunta, eles revelaram a falta de conhecimento de Jesus, apesar de seguirem a Jesus e de terem visto tantos milagres e maravilhas realizadas por Jesus. E você? Tem gente que pensa que conhece a Jesus. Vir à igreja, frequentar a igreja ou receber um milagre de Deus não é símbolo de que você conheça Jesus, porque a sua fé precisa ser testada. Quem ainda não teve a sua fé testada, ou então quando teve e foi reprovado, não sabe quem é Jesus. 30 anos de igreja não significam que você saiba quem é Jesus. Quem é Jesus para você quando você precisa dele? Nós precisamos refletir sobre isso hoje. Nós aprendemos nessa passagem que nem sempre aqueles que estão perto de Jesus, que já viram os feitos de Jesus, são aqueles que realmente o conhecem. Nem sempre os mais assíduos em igrejas são aqueles que mais conhecem a Jesus. Jesus os colocou em xeque naquela hora. Ele mostrou para eles que apesar deles estarem andando com Jesus, convivendo com Jesus, eles não o conheciam. Jesus quer que nós despertemos. Jesus quer que nós o conheçamos. Você tem que ter um relacionamento com Deus. Há uma passagem em que se chama Abraão de amigo de Deus. Deus, no século 21, está procurando pessoas que sejam amigas dele. O amigo de Jesus, ele não cai na primeira tentação. O amigo de Jesus não se revolta com o primeiro problema ou com a primeira perda. O amigo de Jesus não o abandona em qualquer situação. O amigo de Jesus não diz que é difícil segui-lo. O amigo de Jesus, ele permanece com Jesus. Você abandona o seu amigo em qualquer situação? Você vai abandonar seu marido quando ele estiver doente? Quando ele estiver triste? Você vai abandonar seu marido em qualquer situação? Não. E é isso que nós aprendemos nessa passagem. Nós aprendemos que apesar das pessoas irem à igreja, das pessoas estarem achando que são crentes, na hora da dificuldade, elas abandonam a Deus. Jesus quer que nós despertemos. Jesus quer que nós o conhecemos. Você está disposto a conhecer a Jesus? Você está disposto realmente a saber quem é Jesus para você quando você precisa dele? Jesus repreendeu o mar no versículo 39 para que cumprisse o que está escrito lá no Salmo 89, que diz assim, ó: tu dominas o ímpeto do mar quando as ondas se levantam e tu as fazes aquietar. Os discípulos eram judeus. Eles sabiam dessa passagem aqui, ó. Eles sabiam, eles conheciam, mas eles não reconheceram em Jesus o Messias e o Cristo esperado por essa passagem. Porque muitas vezes você vai a um lugar, você diz que está seguindo a Jesus, mas você não está no mesmo barco com ele. Quem está no mesmo barco que Jesus cuida dos interesses dele e não dos seus próprios. Quem é ele? Ele é o Senhor de quem Davi falou há tanto tempo
tempo atrás. O mais interessante é o modo pelo qual Jesus faz seus milagres. Ele somente disse: acalma-te, emudece. Ele disse ao mar e se fez bonança de forma tranquila. Para o endemoniado ele disse: sai, e o demônio saiu. Nos milagres de Jesus não havia toda a coreografia que nós vemos hoje. Nos milagres de Jesus, hoje em dia nós vemos em muitos lugares muita coreografia. Bate o pé, grita com o diabo, sapateia e sai em luta corporal. Jesus não precisava de nada disso, só de escala. Quando você tem a autoridade de Deus, você não precisa fazer coreografia. Você não precisa deixar o diabo se manifestar para saber que Deus está com você e está expulsando o diabo. Nada disso. Isso tudo é carne. Mas por que é que aqueles discípulos que tinham visto tantos milagres que Jesus fizera na vida das pessoas, por onde quer que ele passasse, tiveram tanto medo diante da situação? Por quê? Eles que tinham visto tanta coisa, eles que tinham visto tanto milagre, eles andaram com Jesus e viram tudo aquilo, porque os discípulos até então, eles eram somente espectadores dos milagres de Jesus. O que é que você pretende ser? Espectador do milagre de Jesus? Ou você quer um pouco mais para a sua vida? Enquanto a sua fé não for provada, é por isso que muitas vezes, por que Deus deixou eu passar por isso? Uma doença assim, uma perda assada. Por que Deus? Porque enquanto você for um mero espectador dos milagres de Jesus, você nunca vai saber quem é Jesus. Você sempre vai achar que sabe, mas na hora que você estiver vivendo um problema, para o paralítico andar, primeiro é preciso ele ficar em cima de uma cama. É nessa hora que a sua fé vai ser testada. É por isso que você passa por grandes problemas na sua vida. Eu estou com um problema financeiro que ninguém pode resolver. Eu estou devendo não sei quantos mil, eu perdi tudo. Vou fazer uma cirurgia e o médico disse que tem 99% de chance de eu morrer. É nessa hora que Deus intervém. Você tem que aprender a contar com o sobrenatural de Deus. Porque tem 10 mulheres dançando hula-hula, seminuas na minha frente, e eu não consigo resistir à tentação, porque eu sou homem, pastora. Você tem que contar com o sobrenatural de Deus. Eu não consigo parar de fumar, porque tem gente que... Você tem que contar com o sobrenatural de Deus na sua vida, senão você nunca vai saber quem é Jesus. Nunca! Você vai continuar a ser um espectador. Você tem que vencer. Por isso que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Mas eu tenho que mentir. Quem mente é filho do diabo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então, se você quiser saber quem é Jesus, você tem que passar pela tentação e vencer a tentação. Se você nunca vencer a tentação, você nunca vai conhecer quem é Ele, porque você vai sempre dar uma desculpa: eu não consegui. Se você continuar a ser desobediente e rebelde, você nunca vai saber quem é Ele. Se você não resistir a tudo que está à sua volta, você nunca vai saber quem é Ele. Quando nós nos vemos em uma situação difícil, quando só um milagre pode resolver o nosso problema, aí é que nós nos desnudamos diante de Deus. É aí que você aprende quem é Jesus para você quando você precisa dele. É por isso que muita gente não gosta de crente. Por quê? Porque o crente enche a boca: eu sou crente, bota uma Bíblia debaixo do braço, mas na hora que passa por uma perda, oh meu Deus, aí o mundo acaba. Na hora que o chefe diz uma coisa, ele sai com 4 pedras na mão e diz que é crente. A boca cheia de palavrão. Quando alguém não se submete a pai e mãe, não se submete à autoridade, e aí enche a boca e diz que é crente. Mas não é isso. Nesse momento, nós revelamos em que grau nós estamos no conhecimento de Jesus, no caminho do discipulado, e é essa máscara que cai que nos leva a conhecer a Jesus. Você quer conhecer a Jesus? Desnudou a
nossa fé, a nossa vida. Você quer estar no mesmo barco com Jesus? O mar pode se fazer revolto, de modo que só um milagre poderá mudar a situação. Nessa hora, você vai deixar de ser um mero espectador dos milagres, dos feitos de Jesus na vida dos outros, e vai ter a sua fé provada e aprovada. Glória a Deus. É nessa hora em que você resistir à tentação, é nessa hora em que você, ao invés de balançar as vestes de Jesus, você confiar nele, é que você vai ver quem é ele na sua vida. Com a pena que a Arabi não esteja aqui hoje, eu queria que ela desse alguns testemunhos. Ela tem aprendido a confiar em Deus, ela tem aprendido a resistir à tentação, e Deus queira que ela permaneça, porque se ela não permanecer, vai ser a mesma coisa. A gente tem que permanecer. Se você aprender a permanecer, você vai ver um milagre todos os dias. Todos os dias. Mas pastora, não é que aconteceu um milagre de novo? Mas pastora, não é que hoje aconteceu de novo? Ontem nós fomos comprar as nossas passagens. Deus faz milagre todos os dias. Você não pode viver a sua vida só contando com a sua força, com a sua inteligência, com o seu dinheiro no bolso. Ou você crê em Deus ou você não crê. Porque há situações nas quais você vai perguntar: quem é Jesus para mim? Agora eu estou precisando dele. Quando Jesus fizer um milagre na sua vida, você vai saber realmente quem é Jesus para você, quando você realmente precisa dele. Não diga dos seus filhos: ah, não tem jeito. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Deus vai transformar a vida dos seus filhos. Eu vou trazer a Elcia aqui para dar testemunho. Uma amiga nossa tem um filho, e o filho, pense num cara que não queria saber de Deus, criado dentro da igreja. Não queria nem ouvir falar. Não, mãe, que aquela pastora lá, misericórdia, eu não vou lá não. E eu falando: minha filha, vamos orar. Minha filha, vamos orar. Faça um propósito, acorde 3 horas da manhã e comece a clamar pelo seu filho. Minha filha, vamos clamar. Chame sua filha, vamos orar junto. Agora firme os pés nele. Irmãos, não apenas ele começou a frequentar aqui, como agora ele é o braço direito do pastor. Ele é um homem de Deus. Ele é hoje mais crente do que ela. E eu brinco muito com ela: minha filha, você chorou tanto os pés do Senhor que o menino hoje é mais crente do que você. Ele é uma bênção. Não parava com menina nenhuma, agora está quase casando. É assim que Deus faz. Você não pode contar apenas com as circunstâncias, porque o nosso Deus, ele entra com o sobrenatural. Certamente ele virá e fará cessar o seu medo, acabará as tempestades da sua vida, vai dar ordem a teu respeito, e você vai experimentar a bonança que só ele pode nos dar. A nossa fé depende do conhecimento que nós temos de Cristo, e é aí que avaliamos a nós mesmos. Quem é Jesus para mim? Não é o Cristo da igreja, não é o Cristo da Bíblia, não é o Cristo do testemunho dos outros, porque o meu testemunho, ele vai adiantar muito pouco. Mas quem é Jesus para você quando você realmente precisa dele? Eu sei. Eu sei. Quando eu clamo, eu sei que ele ouve. Eu sei. Ele curou o meu espírito, ele curou a minha alma, ele curou o meu físico 2 vezes de doenças incuráveis. Eu fui e sou provada inúmeras vezes e sou aprovada por Deus. Eu sei. E você? Quem é Jesus para você quando você precisa dele? Quem é Jesus para você quando o seu barco está naufragando? Será que nessa hora ele é mesmo tudo para você? Quando nós cantamos, que a gente vem para a igreja: Cristo é tudo para mim. Aí a pessoa chora: Cristo é tudo para mim. Aí chora, se derrete. Ele é mesmo tudo para você? Ou você se desespera e tenta achar um balde para tirar água do barco inutilmente? Ou ainda você o acusa de tê-lo abandonado, ou por não se importar com você? O que é que você faz diante dos problemas? Você faz drama? O discípulo aprende observando até certo ponto. Até que chega um momento em que o discípulo tem a aula prática. A aula teórica não adianta nada. Se você fizer uma faculdade e só tiver aula teórica, você vai sair dali e não vai saber nem como começar a exercer a sua profissão.
mas Deus também nos dá aula prática. No laboratório da vida, eles estavam no mar. Marcos narra uma situação dramática e tira a máscara de todos os discípulos, tira a nossa fantasia de homens e mulheres de Deus cheios de fé. É na hora do problema, é na hora da perda, é na hora da tentação é que você sabe quem é você. Em outras palavras, Jesus disse: vocês não têm fé. Eu tenho estado aqui com vocês todos os dias e vocês ainda não me conhecem. Será que nós também não agimos como os discípulos agiram naquele dia? Aprendemos que andar com Deus não é só ver milagres. Não é só isso. E sim participar dos milagres. Para que o milagre aconteça, a prova tem que vir antes. A situação de perigo, a situação insolúvel tem que vir antes. Para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas, o problema tem que vir antes. Qual é o seu problema? É com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe? É financeiro? Creia, Deus vai fazer. Quando seguimos a Jesus, não devemos esperar que o mar esteja sempre calmo. Seguir a Jesus pode implicar em mar agitado, barco afundando, vento soprando forte e esse mar encapelado. Essa situação difícil tem apenas um propósito: para que nós possamos conhecê-lo e sabermos quem ele é. Seguir a Jesus não implica em calmaria todo o tempo, mas é certo que implica em vitória. A melhor coisa de seguir a Jesus, as melhores: primeiro, Deus livra você de você mesmo. Quando Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele livra você da ansiedade, livra você de si mesmo, daquilo que existe em você e que você não gosta e quer mudar. O mar dos problemas não vão nos consumir, porque Ele vai dar ordem a nosso respeito. E nós vamos experimentar uma bonança única que só Ele pode nos dar. Deus quer usar a você e a mim para fazer milagres e abençoar a muitas outras pessoas. Mas para isto, Ele quer fazer um milagre primeiro na sua vida. O propósito de Deus para a vida do discípulo é que ele aprenda e depois ele comece a fazer pelos outros. E não que ele passe a vida inteira fugindo das tentações ou caindo nelas. Não é isso que Deus quer. A Bíblia está repleta de exemplos de homens em situações difíceis, precisando de um milagre em suas vidas. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego conheciam a Deus, eles foram para a fornalha de fogo ardente e não foram queimados. Todos conhecem a história. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram tentados a se curvar diante da estátua, mas eles resistiram à tentação. E por causa disso, eles foram livres. Porque conheciam o Deus a quem ele servia. Daniel foi para a cova dos leões e foi salvo. Porque conhecia Jesus, Pedro foi preso, acorrentado, mas ele dormia em sua cela. Porque conhecia Jesus, Paulo foi picado por uma serpente e ao invés de se desesperar, ao invés de pensar ou dizer que iria morrer, ele simplesmente sacudiu a serpente no fogo. Todos eles experimentaram o milagre de Deus em suas vidas, mas para que isso acontecesse, antes eles tiveram a maravilhosa experiência de conhecer. Você conhece o Deus a quem você segue? Ele disse: o mundo não me verá, mas vós me vereis. E ele diz hoje para você e para mim: eu permiti que essas coisas acontecessem na sua e na minha vida, para que você possa conhecer-me e a grandeza do meu poder. Conhecer a Jesus é enxergar a vida de verdade. Você quer conhecer a Jesus? Nós vamos fazer uma oração agora, para que o Deus vivo e verdadeiro se manifeste, para que na hora das dificuldades você não ponha a mão na cabeça e diga: e agora, Senhor? Por que o Senhor permitiu que eu sofresse isso, que eu passasse por isso? Ele não quer que você sofra, Ele quer que você confie nele. Ao invés de botar a mão na cabeça e se desesperar e achar que não tem solução, Ele quer que você clame a Ele. Quando ele viu o melhor amigo dele morto, que era Lázaro, ao invés de Jesus: oh, o que ia agora? Ele olhou para o céu: Senhor, Tu sempre me ouves. Eu vou fazer essa oração para que o povo veja, mas Tu sempre me ouves. Quando você tiver um problema sério, não é para você se desesperar, não é para você
sacudir as vestes de Jesus e perguntar a Ele se Ele se importa. É para você confiar nele e ser mais do que vencedor. Amém? Jesus querido, muito obrigado, Senhor. Obrigada porque a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Obrigada, Senhor, por tua mão estendida. Obrigada, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso. Obrigada, Senhor, porque, Senhor, tu sempre nos ouves, Senhor. Oh, Pai, ajuda cada um que aqui está, Senhor, a não ser apenas aquele que observa de longe, Senhor, que vai à igreja, não, Senhor, mas que eles aprendam a ser discípulos teus, Senhor. E quando a tempestade vier, eles confiem, Senhor, na tua mão poderosa, na tua mão que livra, Senhor, na tua mão que liberta, na tua mão que transforma, Pai. Senhor, seja conosco agora, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Nós vamos passar para a segunda fase, já estamos acabando, que é, vamos cantar música para tirar as ofertas enquanto eu preparo aqui. O texto para mim. Meu Senhor Jesus, poderoso, majestoso, digno de louvor. Venho adorar e humilhar. Em tua presença eu quero estar. Quero me entregar, desabafar, em teu colo descansar. Amado meu, Deus meu, estou aqui para te servir. Meu coração é todo teu. Faz de mim o que quiser. Já não vivo eu, porque vives em mim. Agora me resta te servir. Que diminua eu, para que cresças em mim. Agora me resta te servir. Glória ao teu nome, Pai. Edivan e Vinícius, vocês podem me